Senhor Jesus, nosso Pai, bendito, exaltado e magnificado seja o teu nome, meu Senhor. Através de todos que te servem, toda a tua igreja, em todo o mundo, onde houver um filho teu, uma filha tua, um servo, uma serva, ó meu Pai, faça multiplicar o teu reino aqui na terra, para que então a tua vontade seja feita em toda a terra, assim na terra como no céu. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, dirige os nossos pensamentos, para que possamos entender o Senhor, como o Senhor quer que a gente seja, haja, como o Senhor quer que a gente faça, como que nós podemos fazer a tua vontade, literalmente. Eu peço em nome de Jesus, nos ajude, meu Pai. Ensina-nos a todos, que o teu Espírito venha abrir o entendimento de cada um de nós, para que possamos entendê-lo. E uma vez entendendo, dá-nos coragem para que possamos proceder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Olha, pessoal, antes de nós entrarmos no mérito desse estudo, eu queria falar com vocês o que Deus nos dirigiu, nos inspirou, nos tem inspirado, porque eu já falei aqui com vocês a respeito do Pai Nosso, né? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Para quê? Para que seja feita a tua vontade. Para que seja feita a tua vontade. Esse é o ponto. Esse é o ideal. Então, Deus é santificado, o nome dele é santificado em nós, o reino dele é extensivo a outras pessoas através de nós, para que então todos em toda a terra venham fazer a vontade dele. Eu estava pensando nisso a respeito da vontade de Deus, porque, infelizmente, essa é a realidade. Nosso coração é o nosso maior inimigo, porque ele que cobiça a nossa vontade, ele que atrai a nossa vontade, ele que deseja realizar a nossa vontade. E quando nós damos ouvidos ao coração, ao nosso coração, com certeza a gente deixa de fazer a vontade de Deus. Essa é a realidade. Aí alguém diria, mas ô bispo, Deus nos deu um coração novo. Deus nos deu um coração novo. É verdade. Ele nos deu um coração novo. E como é que pode um coração novo se rebelar contra a vontade de Deus? Se esse é um novo coração. Ora, basta você ir no passado. Vai lá atrás, no caso de Adão e Eva. Adão e Eva tinham o pecado? Tinham um coração mau? Tinham um espírito ruim? Eles eram perfeitos. Tão perfeitos que Deus vinha passear com eles pela virada da tarde, né? Do dia. Então eles eram perfeitos. Eles eram perfeitos. Mas mesmo na perfeição deles, no caso de Eva,
o diabo esperou que Eva estivesse sozinha. Ele não foi falar com Eva junto com Adão. Foi falar com ele quando ela estava sozinha. Aí ele me fez lembrar das pessoas desigrejadas. Aquelas pessoas que saem da igreja e dizem, agora eu vou servir a Deus em casa mesmo, sozinho, eu não quero mais saber. É isso aí que o diabo quer. Fazer você sozinha, para que então ele possa trabalhar melhor. Mas o coração de Eva, ele era um coração perfeito. Era um coração novo, ou não era? Você discorda? Era um coração novo. Foi Deus que fez aquele coração. De Adão fez o coração, fez Eva com o seu coração. A mesma coisa com Adão, coração novo. Coração novo que Deus lhes havia dado. Mesmo assim, eles caíram. Quer dizer, não pense, não se iluda com o seu coração. O coração, ele é enganoso. É o próprio Deus que diz, o coração é enganoso. É o próprio Deus que fala. Então, se nós avaliamos o coração, nós vamos ver que tudo o que agrada a você, agrada a mim, tudo que nos agrada, na verdade, agrada ao quê? O nosso coração. Isso que é importante você entender. E é aí que está o perigo. Nós carregamos um perigo dentro de nós, que é o coração. Porque o que faz o coração? O coração vê com os nossos olhos. Os nossos olhos são os olhos físicos. Os nossos olhos físicos são aliados do coração. Os nossos ouvidos são aliados do coração. A Bíblia fala que são as concupiscências. Concupiscências do coração. Que fazem a gente desejar isso, desejar aquilo. É o coração, coração, coração. Então, nós descobrimos nesse entendimento que o nosso maior inimigo é o nosso coração. Não o diabo, não. É o nosso coração. O diabo usa pessoas. O diabo usa vozes. O diabo usa coisas. O diabo usa vitrines, shoppings, internet. O diabo usa o que o mundo tem a oferecer. Mas somos nós que vamos decidir se nos inclinamos a aceitar aquilo que o mundo oferece, que o diabo oferece de outra forma, ou não. No que nós nos inclinamos ao nosso coração, quer dizer, aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas vaidades, ao nosso orgulho, nós estamos virando as costas para a vontade de Deus. E cada vez que a gente agrada o nosso coração, a gente desagrada a Deus. Então, no fundo, todos nós somos como Adão e Eva. Essa é a realidade. Temos um novo espírito, um novo coração, que era o caso deles, que eram perfeitos, mas não estamos imunes a cairmos nas ciladas do nosso próprio coração. E o pior é que a gente pensa que são os outros. Ela que me fez mal, ele que me fez mal, isso é injustiça. É o coração que suscita isso, que é orgulhoso, que é vaidoso, que não quer perder, o coração não quer perder. Então nós temos no coração um grande perigo que faz-nos correr risco de vida. Nós estamos trabalhando com a fé do coração e a fé racional. A fé do coração é diabólica. É diabólica.
A fé racional é a que pensa, faz a gente pensar. A fé do coração só faz a gente sentir. Eu contei essa semana, na minha experiência, na juventude, eu vi uma jovem na igreja, batizada com o Espírito Santo, eu era batizado com o Espírito Santo, eu tinha um novo coração, ela tinha um novo coração. Então, o meu coração ficou encantado com ela. Então eu peguei a Bíblia, fui lá em João 15:7 e disse: Senhor, tu disseste, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu na minha infantilidade, eu peguei esse versículo, eu falei: Senhor, está aqui escrito, se isso aqui é verdade, eu quero essa jovem, eu vou falar com ela para namorar e eu vou pedir. Se ela aceitar, eu vou entender que o Senhor quer a vontade do Senhor. Olha só, eu forcei uma barra com a fé do coração. O coração viu, gostou, agora quer levar para casa. Então, eu fui falar com ela. E ela disse sim. É a vontade de Deus. Novamente meu coração. Bom, se é a vontade de Deus, nós podemos, você tem condições, ela trabalhava, eu trabalhava, nós ganhávamos de acordo com a necessidade, dá para pagar apartamento, dá para... legal, vai arrebentar. Vamos casar. Em 3 meses nós namoramos, noivamos e marcamos já o casamento para os próximos dias. Os pais dela não conheceram os meus pais, nem meus pais conheceram os pais dela. Só eu conheci os pais dela, mas ninguém. Eu fui atropelando, porque era a vontade de Deus. Eu queria, duvido que alguém chegasse para mim e falasse: mas não é a vontade de Deus. Você já pensou se é a vontade de Deus? Eu tenho certeza, está aqui no meu coração. Por quê? Porque eu usei a palavra de Deus com a fé do coração. Eu não pensei, eu não raciocinei, eu não meditei, eu não avaliei, eu não pesei, eu não fiz nenhum exame se realmente era ou não da vontade de Deus. Eu tomei a decisão em cima da fé do meu coração. E isso me fez comprar, junto com ela, comprar móveis, etc. e tal. Todo mundo viu. Na igreja que frequentávamos, o pessoal falou: já? Eu estava feliz da vida. Só que não havia confirmação aqui dentro 100%. Havia 99,9999999, uma dízima periódica, é isso aí. Mas faltava uma coisinha só. Mas eu ignorava porque está escrito, Deus me atendeu. Ele ouviu. Pois bem, no nosso relacionamento, conversa, tal e tal, namoro e tal, houve um dia em que, por alguma coisa, uma bobagem, nós discutimos. E eu tinha pedido a Deus: meu Deus, só me perdoe. Eu quero saber se realmente é a tua vontade. Agora que eu já tinha feito tudo, que já estava pronto para mergulhar, para casar, se não for a tua vontade, me dá uma dica aí.
Nessa discussãozinha que nós tivemos, ela falou uma palavra. Uma palavra. Aquela palavra, opa, acendeu a luz vermelha. Não é. Não é a vontade de Deus. Isso eu observei aqui. Eu pensei, uma palavra que ela falou. Uma palavrinha. E eu já desisti. E acabou. Então, na igreja, vocês já ouviram falar que o pastor não acreditava em mim, não é isso? Lembra? Por isso. Porque eu comecei a namorar, namorei, noivei, ia casar, e de repente foi desfeito o casamento. Todo mundo ficou sem entender. Eu não quero nem saber se os outros vão apoiar ou não vão apoiar, se eu vou ficar envergonhado. Eu não quero nem saber. O que eu quero saber é o seguinte: eu quero fazer a vontade de Deus. Porque eu havia orado muitas e muitas vezes pedindo a Deus, ó Senhor, eu quero casar com a pessoa que o Senhor enviar. Eu não quero casar com qualquer uma. E ficou caracterizado que não era a vontade de Deus. Aí eu tive certeza aqui. Quando eu tive certeza aqui, o meu coração murchou. Eu não gostava mais dela tanto quanto eu achava que gostava. Eu falo isso porque você tem um coração, você tem um espírito, você tem uma mente. E você está sujeito a isso também. Todos nós estamos sujeitos a isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele caiu por Batseba. Então, meus caros, não pense, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um novo coração, que você pode confiar no seu coração. Porque às vezes o coração quer alguma coisa que até você pode confirmar na Bíblia. Você pode até confirmar, está aqui escrito, o Senhor falou. Tudo é tudo. Ou tudo tem alguma exceção? Não, tudo é tudo, inclusive essa pessoa. Mas eu estava errado. Tudo não é tudo, senão quando vem daqui na cabeça. A fé é racional, é inteligente, pensa. Pensa na sua vida espiritual. Pense na sua salvação. Eu pensava na minha salvação. E Deus viu a sinceridade minha, no meu coração e na minha mente. Eu queria fazer a vontade dele. E ele teve compaixão, misericórdia de mim. E ele me deu coragem para assumir. Não, eu já estava usando já aliança e tudo. Eu falei, não, minha filha, não dá não. Não é a vontade de Deus, eu não quero. Ainda que o mundo venha a desacreditar de mim, e por isso correu na igreja aquela fama de eu era um jovem muito volúvel. Ele é muito volúvel. Não se pode acreditar nele. Realmente, eu era volúvel. Meu coração era volúvel. Meu coração é volúvel. Eu não confio nele. Eu não confio. Que Deus tenha misericórdia de mim e guarde o nosso coração, para nunca deixar a gente se inclinar perante o coração. Porque se você se inclinar com a sua fé no coração, você pode ter certeza que você vai se inclinar perante o mal, você vai se dar mal. Que é o que tem acontecido dentro da igreja. Nas igrejas todas, em todo o mundo, pastores entram, pastores saem, pastores, mulheres deixam o casamento, enfim, ou tem sido um verdadeiro inferno na questão do coração, porque muitos deixam a obra
movidos pelo coração. Ah, mas isso é injustiça. Poxa, quando eu entrei na igreja, poxa, eu pensava que todo mundo era justo, direitinho, mas não, agora olha só, o pastor é assim, o pastor fulano é assim, assado, falou isso, falou aquilo, fez injustiça comigo. Então o coração fica machucado, ferido, dolorido, ele fica gemendo e a pessoa fica toda mole, toda sentimental, e vem falar com você, até chora, para levar você a se convencer de que ele estava certo. Já viu aquelas pessoas que vêm falar com você e choram, desmancham à toa em lágrimas, são muito sensíveis, pessoas do coração, pessoas que são enganadas pelo próprio coração. Essas pessoas dificilmente são batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque elas são muito sensíveis. E eu entendo que a fé não tem sensibilidade. A fé é o seguinte, você crê, você vai. Se não crê, fica. A fé é dura. A fé é dura. Você tem que tomar uma decisão. Não importa o que seu coração diga. Você tem pena, mas o que você pode fazer? Pode fazer nada. Deus tem coração, Deus tem alma. Mas se ele tem que julgar com justiça, ele vai julgar. É com justiça que ele vai julgar. Ele não vai usar coração. Deus fala na sua palavra. Ele ensina na sua palavra a gente agir com a cabeça. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Poxa, tem a sensibilidade de Deus, coração que bate de acordo com Deus. Mas na hora do vamos ver, o coração cai, desfalece, derrete e a pessoa se arrebenta. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Eva. Foi o que aconteceu ou que tem acontecido por esse mundo afora. E você sabe disso. Vocês sabem disso. O Espírito Santo está confirmando em vocês que essa é a realidade. E vocês avaliem a sua própria fé, para que vocês não venham se iludir. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, de verdade, ela se recompõe. Mas se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não resiste, ela vai embora. Ela se derrete, ela cai fora. É o que Jesus falou, né? Do coração procedem o quê? Adultérios, roubos, assassinatos, etc. Tudo que é ruim. Então não confie no seu coração. Ou melhor, não tenha fé do coração. A sua fé tem que estar no Espírito. E quando eu falo Espírito, é a palavra de Deus, é o pensamento. Espírito diz respeito ao pensamento. Usa a sua cabeça, a sua razão. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de questionar, de avaliar, de pesar se realmente vale ou se não vale a pena. Deus nos deu a cabeça. O Espírito Santo é o espírito de quê? De sabedoria, é o espírito de conhecimento, é o espírito de temor, é o espírito do Senhor, mais o quê? Fortaleza, mais o quê? Entendimento, mais o quê? Falta umzinho aí, são 7. Não fala de espírito de sensibilidade, fala de sensação. Qual é o espírito? Onde é que está aqui em Isaías 11? Onde está escrito aqui que o Espírito Santo tem sensibilidade, ou é o espírito de sensibilidade? Onde é que está escrito aqui? Eu só vejo aqui sabedoria, olha só. Repousará sobre Jesus, né? Ele, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria. Sabedoria onde? É no coração ou é na cabeça? É na cabeça. Entendimento é no coração ou na cabeça? É cabeça. Conselho é onde? Cabeça. Fortaleza.
Conhecimento é no coração? Não, é na cabeça. Ninguém vai para a faculdade e usa o coração para aprender. Ninguém se forma em médico, advogado, engenheiro, etc, 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 no coração. Quem é que se forma em alguma coisa usando o coração? Diga lá para mim. Até os artistas que usam o coração, eles têm que aprender a ser artistas, não é isso? Mas aonde? Na cabeça. Então, além de tudo, o espírito de temor. Temor aonde? É na cabeça. É na cabeça. Temor é você respeitar, reverenciar, honrar. É você colocar-se no seu lugar diante da grandeza de Deus. É você saber que você não é nada. Nós não somos absolutamente nada, mas pela misericórdia, compaixão, Deus nos salvou. Você foi salvo. Então, Deus é o quê? É emoção? Ele tem alma, mas ele é alma? Não. Deus é espírito. Deus é verbo ou palavra. Deus é palavra. Deus é o quê? Sabedoria. Deus não é paixão. Deus é inteligência. E Ele nos deu o espírito de sabedoria, de inteligência, de capacidade, etc, etc. Mas e a alma, ó bispo? Deus tem alma? Deus tem alma. E Ele nos deu o quê? A alma. Para que a nossa alma tenha a sensibilidade que Ele tem. Da mesma forma como Ele sente compaixão, Ele quer que nós carreguemos um coração assim, cheio de compaixão, compassivo. Um coração que ama, que sente, que tem as sensações que Deus tem. Mas a decisão é na cabeça. Deus é o cabeça, não é isso? E a igreja é o corpo, não é isso? A cabeça que dirige o corpo. O coração está na cabeça ou está no corpo? Está no corpo. Então, o homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Você pode verificar que isso é uma realidade. As mulheres são mais sensíveis. Os homens são mais racionais. Mas o homem representa o cabeça, que é Jesus. E a mulher representa a igreja, que é o corpo do nosso Senhor. Então, veja que é extremamente importante que você tenha essa consciência. Deus quer que nós façamos a vontade dele. Por quê? Simples. Ele colocou Adão e Eva perfeitos e eles caíram. Eles deram ouvidos à voz do diabo por causa do coração. Todos dois. Então Deus nos chamou, nos salvou, nos deu o Espírito Santo, nos deu um novo coração, um coração separado daquele que nós tínhamos, o coração carnal. Ele nos deu um coração espiritual, para que nós continuemos a sentir o que ele sente. Mas, mesmo sentindo vontade, as nossas próprias vontades, nós somos, no lugar de Adão e Eva, nós somos as criaturas, os filhos de Deus, os que servem a Deus e que negam a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E isso é vergonha para o diabo. Porque a maioria das pessoas quer fazer a sua vontade, que indiretamente é a do diabo. E viram as costas para Deus.
mas nós vivemos nesse mundo de ofertas, ainda assim, nós renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é amor. Esse é o amor que Deus tem colocado dentro de nós, dentro do nosso coração. Eu quero usar a minha vida para o Senhor ser santificado, o teu nome ser santificado, para que através da minha vida, outras pessoas venham te conhecer, quer dizer, o reino de Deus venha se espalhar, para que então, finalmente, a tua vontade seja feita e nada mais. Porque o que fez Adão e Eva caírem foi desobedecer a palavra de Deus. Ao invés de fazer a vontade de Deus, eles fizeram a vontade da sua carne, obviamente, a vontade do diabo. O diabo é senhor daqueles que o servem, daqueles que o fazem a sua vontade. O Senhor nosso Deus é senhor daqueles que fazem a sua vontade. Agora, a pergunta é, a vontade que você tem feito é de Deus ou do diabo? Eu faço a vontade de Deus, mas se você faz a sua vontade e deixa a de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Indiretamente você está fazendo a vontade do diabo. Então nós somos a prova viva de que é possível viver neste mundo podre, nojento, desgraçado e ainda assim permanecer nessa fé pura de temor a Deus e um coração voltado para fazer a vontade dele, que é uma coisa espontânea, algo espontâneo, é como a oferta. O que é a oferta? A oferta é uma expressão espontânea, liberal, nosso, de dar para Deus com prazer. Oh, meu Deus, o Senhor me deu 100. Aqui está as primícias da minha vida, que são representados pelo dízimo. Então, os dízimos, na verdade, quando você traz o dízimo, quando a pessoa traz o dízimo, quando nós trazemos o dízimo, nós estamos trazendo a 10ª parte da nossa própria vida, colocando no altar. Está aqui a nossa vida. E o mais, a oferta, algo espontâneo, que nasce aqui dentro. Não é porque você insistiu, fulano insistiu, ou porque fulano falou, você tem que fazer isso. Não, é porque eu tenho prazer, eu quero dar alguma coisa para meu Deus. O que eu vou dar? É por isso que o salmista disse, que darei eu ao Senhor? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso dar? Qual é a maior oferta que eu posso dar para Deus? O que eu posso... Deus, o que o Senhor quer mais de mim? O que eu posso te oferecer que o Senhor vai sorrir para mim? Que o Senhor vai se agradar de mim? Tomarei o cálice da salvação. O que é a salvação? Salvação é você servir ao Senhor. Salvação é você negar a sua carne, negar o seu eu, para servir ao Senhor, que você não vê, não toca, não sente, mas você sabe que Ele existe. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Está aqui, meu Pai, o meu coração, seja feita a tua vontade. O que o Senhor quer? Porque o meu coração quer fazer a vontade dEle, para agradar a mim, mas eu quero usar o meu coração para agradar a Deus e fazer a vontade dele. Pensa nisso. Então, infelizmente, muitos não são tão abençoados por causa disso, porque uma parte do tempo servem a Deus, outra parte do tempo servem ao seu próprio coração. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Pensa nisso. Pense isso na sua vida. O seu trabalho, o seu ministério.
E eu falo isso de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Porque vocês, se Jesus não voltar em 10 anos, eu não sei se eu vou estar aqui. Provavelmente não. Ou 15 anos. Mas você vai estar. Ou não é? Você vai estar. Se Jesus vier daqui a 20 anos, você deve estar. Você está com 40, vai estar com 60. Você está com 50, vai estar com 70. Enfim, você vai chegar mais à frente. Eu já estou no caminho, na reta final. E graças a Deus, estou feliz da vida. Porque eu quero cumprir a minha carreira e guardar a minha fé. E ser salvo. É tudo o que eu quero. Eu não quero mais nada nessa vida. A não ser, enquanto estiver aqui, colocar toda a minha força, todo o meu coração, toda a minha vontade para multiplicar almas salvas para o meu Senhor. É isso que eu quero. E se não servir para isso, eu quero que Ele me tire a vida. Eu não quero viver para agradar o meu coração, para atender as cobiças do meu coração, atender as minhas prioridades, as prioridades da carne, não. Eu quero viver para que Ele seja santificado, o nome dEle seja santificado na minha vida. Então, eu falo isso para vocês, para o bem de vocês. Pense bem, está aí, examine o seu coração. Como diz o texto lá, o Paulo fala, examinai-vos a vós mesmo. Então, cada um tem que se autoexaminar, ao invés de examinar os outros, ao invés de ficar olhando com maus olhos para o que o outro está fazendo de errado, ou com inveja daqueles que estão fazendo certo. Não olhe para os outros, olhe para si. Oh, meu Deus, será que eu estou atendendo a minha chamada? O Senhor, é como diz o texto, né? Nos deu uma vocação para te servir. É isso, não é? Nós fomos vocacionados para quê? Para servir a Deus. Servir o quê? Só fazer servir na mesa do Senhor? Não, mas servir com toda a nossa força, todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com o nosso pensamento. Oh, meu Deus, está aqui o meu coração. Sirva-te de mim. Então, é nesse espírito que você tem que avaliar, pesar o que nós vamos estudar. Eu nem sei se... Esse estudo aqui, acho que complementa essa palavra do coração. Porque Deus chamou a Noé, escolheu Noé. Eu não sei quantas milhares de pessoas havia na época dele, mas ele chamou a Noé. E somente Noé e a sua família foi salvo. O resto tudo morreu. Pessoas boas, pessoas, sei lá, pessoas de toda uma forma, de todas as formas. Mas só Noé foi salvo. E nesse trabalho que Noé empenhou, que Deus falou, e ele foi criteriosamente obedecendo a palavra de Deus. Sabe lá o que é construir uma arca durante 100 anos? 100 anos, lutando ali com todas as suas forças, dando o melhor. 100 anos. Nós não vivemos, não chegamos a viver 100 anos, mas durante 100 anos ele trabalhou. E nesses 100 anos, Deus não poderia falar, ó, constrói aí uma arca, eu vou te dar sabedoria e vou te dar força para você construir, ao invés de 100 anos, em 10 anos. Sim ou não? Ele não podia fazer isso? Podia. Mas por que levou 100 anos? Por quê? Ah, porque não havia isso? Não. Havia umas condições necessárias para construir. E tanto é que ele construiu a arca.
Depois, Abraão chamou Abraão, falou com Abraão, fez aliança com Abraão, passou no meio das partes dos animais, falando, ele em forma de fogo, olha Abraão, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você vai ter o direito de fazer comigo o que foi feito a esses animais. Era essa a mensagem. Essa é a mensagem da aliança de Deus com Abraão. 25 anos trabalhando com Abraão, para finalmente atender o seu pedido, quando Abraão estava com 100 anos e quando Sara não tinha nem mais condições de dar luz a filho. Então, dessa guerra que eles travaram, a formação desse pessoal todo, nós vemos que Deus manteve a sua fidelidade, lealdade, mas não colocou-os à frente da batalha enquanto não preparou o seu interior. O seu interior. Hoje, o que Deus me dá hoje é infinitamente mais do que eu recebi no início da obra da igreja. Tudo que Ele me tem dado, eu tenho passado para vocês. Tudo. Eu não passo, não chamo o Renato, que é meu genro, Cristiane, Viane, Júlio, vem cá, vou te dar uma dica aqui. Não. O que ele me dá, eu passo para você. Eu passo para ele, eu passo. Quem estiver junto comigo, fala, eu passo. Nessas aulas aqui, eu passo tudo para vocês. Passo para vocês fazerem melhor do que nós temos feito até aqui. Porque essa é a minha oração. Meu Deus, que eles venham fazer melhor do que tem sido feito até aqui. Mas que o teu nome seja santificado aqui na terra. Que o teu reino seja espalhado, expandido, e que a tua vontade seja feita acima de tudo. Amém, pessoal? Então, servir a Deus, e veja que nós temos trabalhado como pastor, quer dizer, eu comecei a pregar o evangelho desde que eu nasci de Deus, com 61 anos. Eu pregava assim pessoalmente, falava, dava testemunho para os colegas do trabalho, na faculdade, etc. Mas pregar mesmo, eu só vim começar a trabalhar integralmente para ele depois de 13 anos. Depois de 13 anos. E mesmo assim era infantil, imaturo, e etc., e etc., e etc. Então, meus caros, vocês têm informações que eu não tive. Eu não tive ninguém que chegasse para mim e falasse, olha, faça isso ou faça aquilo. Não, eu fui na força da carne, do braço, e com a misericórdia do Espírito Santo, que Ele foi dando a dica, foi orientando construir essa arca, que se chama Igreja Universal do Reino de Deus. Mas vocês estão tendo informações. Vocês têm o Espírito Santo, vocês têm informações, vocês têm a palavra de Deus, você tem Jesus, você tem o nome de Jesus, você tem tudo. Nós temos tudo. Não falta nada para nós, ou falta? Há alguma coisa que está a faltar para você exercer a sua vocação, para você dar o seu coração, dar a sua alma, dar o seu todo? Há alguma coisa? Não há falta de nada. Então você tem o pão nosso de cada dia, você tem onde morar, você tem onde dormir, esteja em guerra ou esteja em paz, os que estão lá na guerra estão recebendo apoio. Estão lá, não está faltando nada para eles. Quem quer que saia e queira colocar o coração no altar, então tem todo o apoio da igreja, que eu não tive. Eu não tive esse privilégio. Mas Deus, graças a Deus, eu fico feliz que vocês tenham mais que eu não tive
e quero que vocês tenham muito mais do que eu tenho, em termos de serem dirigidos, orientados, para que vocês venham se multiplicar. E tudo para a glória de Deus. É para a glória dele. Então, o que nós fazemos não é favor para você, não. Não é favor, eu não estou fazendo favor para você. Você não me deve nada, não. Não, você deve àquele que te deu, que tem te dado, que tem te sustentado, que é o próprio Deus. Entenderam? Sim ou não? Então, vocês têm tudo, nós temos tudo que nós precisamos. O que é que falta para a gente? Sinceramente. Ah, bispo, eu estou com uma dor de barriga. Não, esse é outro problema. Mas você tem médico. Você tem assistência. Então, o que falta? O que falta? Então, a bem da verdade, o coração dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus era para estar pulando, agradecendo, dando graças a Deus 24 horas por dia. Ó Deus, graças te dou. Ó meu Pai, está aqui, graças a Deus, porque não me falta nada. Eu posso te servir livremente. Esse coração que ainda se sente injustiçado é porque no fundo, não é um novo coração. Continua sendo o velho coração. Essa é a realidade. E por isso sofre. E sofre porque quer, porque não quer colocar o coração no altar. Tem conhecimento da verdade, prega a verdade, mas vive uma mentira. E o que a gente pode fazer? Quem é que pode resolver esse problema? Só você mesmo, que por acaso esteja com o seu coração magoado, com sentimentos, com ressentimentos, por injustiça. Aconteceu isso, aconteceu. Não, você não tem razão de reclamar, senão de si próprio. Ou ter vergonha de sentir esse mal-estar de injustiça, etc., que você vê na igreja, ou que tem sentido, ou passado na igreja. Não, o problema está dentro de você. Um coração que não agrada a Deus, é claro que vai sofrer. É lógico que vai sofrer. Não tenha dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Então nós temos aí testemunhos aos montes na Bíblia. Nós temos testemunhos aos montes no nosso meio. Tem mais testemunhos no nosso meio do que tem na Bíblia. Essa é a realidade. E não aprende a pessoa que não quer aprender. Essa é a realidade. Porque se você tem o coração no altar, quem é que vai impedir Deus de abençoar o seu coração, sua vida? Quem? Diga-me. Quem? Quem ousa tocar nos meus ungidos? Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Web, o problema o WhatsApp Business não para está atender do os lado clientes, de fora, está eu dentro. te garanto que você está perdendo muitas vendas. Qualquer Talvez empresa que deseja o crescer, problema da cobiça, o desejo de ter o que o outro tem, está olhando com os olhos maus. Em vez de agradecer a Deus pelo que tem, fica olhando pelo que não tem e gostaria de ter. Esse é o problema. Cobiça. Isso aqui você deve avaliar bem. Porque, no fundo, você tem que ser formado. Ainda não formou-se o caráter de Deus em você. Porque você talvez esteja negando isso. Seu coração não é 100% de Deus. Como pode? Pensa comigo, pensa comigo. Como pode você, uma pessoa, ter o coração entregue
a Deus. Quer dizer, a vontade sua é toda de Deus. Os desejos seus são todos para Deus. As cobiças suas são todas para Deus. Você quer ganhar mais almas, você tem uma cobiça de ganhar almas. Isso é para Deus, é para a glória de Deus. Você quer dar para os outros aquilo que Deus te deu. Ah, meu Deus, eu não quero dar menos, não. Eu quero dar tudo o que o Senhor me tem dado para os povos. Como que pode uma pessoa dessa carregar amarguras, ressentimento, reclamações, lamentos e tristezas, ou qualquer coisa amar? É impossível. Entende o que eu estou falando? Está claro isso? Como que é possível uma pessoa que foi formada, vocacionada para servir a Deus, está no altar, está lá no altar, servindo a Deus, pregando a palavra de Deus, está falando para Deus, ó Deus, está falando para o povo, tal, mas o coração está preso em alguma coisa que está olhando aqui embaixo. Ao mesmo tempo que está querendo servir a Deus, está olhando com maus olhos o seu irmão, a pessoa que está mais próxima de si. Pensa comigo. Então, o trabalho dessas pessoas fica atrofiado, não desenvolve. É igualzinho aconteceu com os reis de Israel. Pode ler, veja lá nos reis de Israel. Fulano veio Saul, bom rei, primeiro rei e tal, mas o coração dele estava pegado para que o reino dele viesse para os seus filhos. Ele queria fazer o seu filho rei. Ele não estava interessado em reinar para o povo, estava interessado em reinar para si. Então porque queria colocar o filho no seu lugar. Quer dizer, mas não era rei. Ele era rei de quem? Ele era rei de Israel. Mas por que ele foi ungido rei de Israel? Porque Deus o escolheu. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer o melhor para o povo de Israel. E o que aconteceu? Você sabe da história. Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Veio Davi, o homem segundo o meu coração, que tinha carinho pelas ovelhas. Esse homem foi usado, cheio de amor, etc. O coração segundo o coração de Deus. Mas, quando viu a Batseba, ele deixou a sua fé de lado e apegou o seu coração, deixou o seu coração, tirou o coração da mão de Deus e colocou na mulher. Caiu. Mas se converteu, se arrependeu e deixa para nós uma lição, graças a Deus. Aí veio outros filhos de Davi, veio o neto, veio o bisneto e tataranetas, mas cada um fez a besteira que fez. Até Salomão, que era um homem sábio, riquíssimo, poderosíssimo, chega ao ponto de construir o templo de Salomão, o templo cheio de ouro e etc, etc. O templo que Deus havia baixado, descido. E naquele local, ele veio sacrificar crianças para os deuses. Pensa bem, meu caro. É assim. Tinha tudo, mas se voltou contra Deus. Adão e Eva tinham tudo, não tinha corrupção, não conhecia a maldade, tinha um coração bom, excelente, mas se voltaram contra Deus. Veja como o ser humano é. Veja como o ser humano é falho, é miserável. Só a misericórdia de Deus
pode nos sustentar. Então eu coloco, eu não estou olhando para você ou apontando o dedo para você, eu estou olhando para mim. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Eu quero fazer a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Custe que custar, eu quero fazer a tua vontade. Então somente me dê coragem, fé para fazer a tua vontade. Eu não quero mais nada dessa vida, nada, absolutamente nada, senão fazer a tua vontade. E a primeira vontade de Deus para a minha vida é que eu ganhe almas. A primeira vontade de Deus para a sua vida é que você ganhe almas. É que você dê aquilo que Ele te deu, ou tem te dado. Mas se você, no caso, não tem essa paixão por almas, você está sendo demais na obra, você vai sair fora, você vai ser excluído. E quem vai tirar você não será eu, não. Nem o bispo responsável. Não, quem vai tirar você é o próprio Deus. Ele vai enviar um anjo para tirar, remover a palha, remover o joio do nosso meio. Não tenha dúvida disso. Não se engane. Mas está na sua cabeça a decisão da sua vida. O seu futuro, a sua eternidade está aqui, ó, da sua cabeça. Quando você coloca o seu coração na disposição de Deus, ó Deus, toma conta do meu coração, faça de mim a tua vontade. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Por favor, os homens venham aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Eu não quero que vocês orem, não, agora não. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir por vocês e por todos os pastores. Eu quero pedir por vocês são os cordeiros que geram as ovelhas. Ovelha gera ovelha, mas se não tiver o cordeiro para cruzar com as ovelhas, você vai multiplicar as suas ovelhas através da sua vida e da sua esposa. Não se esqueça disso. Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, é o que eu quero que estes teus servos tenham, um coração segundo o teu coração. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor nos ouve, e se eu estivesse aqui sozinho, o Senhor estaria me ouvindo, porque o Senhor está dentro de nós. Onde quer que haja um servo teu, meu Pai, eu venho te pedir por ele. Dá um coração sábio, digamos assim. Um coração que bata de acordo com o teu coração. Que seja de acordo com o teu coração, meu Senhor. Sirva-te da nossa vontade, meu Pai. A nossa vontade é fazer a tua vontade. Porque o diabo quer justamente isso, que nós façamos a vontade dele para agredir, insultar a ti. Foi isso que ele fez com Eva. E é isso que ele tem feito por esse mundo afora. Mas eis que o Senhor levanta um povo revestido do teu espírito para que venha prevalecer fazendo a tua vontade, meu Pai. Não a nossa vontade. Ó, meu Senhor, ponha anjos para guardarem a nossa boca, para não falar aquilo que não devemos falar, para guardar os nossos olhos, para não verem o que não é da tua vontade, do teu agrado, que a gente veja. Ponha anjo, meu Pai, para guardar os nossos ouvidos, para que nós não venhamos engravidar pelos ouvidos. Ponha anjos, meu Senhor, para que nós possamos caminhar de acordo com a tua vontade. Em tudo que nós fizermos, tudo venha ser para a tua vontade, meu Pai, para a tua glória, louvor, honra, majestade. Meu Pai, venha sobre todos os teus servos.
todos eles, meu Senhor, sem distinção, aqueles que por acaso estejam entre a voz do coração e a voz da razão, meu Pai, desperta-os para que venham a se firmar na voz da razão, a voz da Tua palavra, porque o que interessa é que nós façamos a Tua vontade. O Senhor disse, aquele que me ama, faz a minha vontade, obedece a minha palavra, segue os meus mandamentos. Não é sente os meus mandamentos, não. Aquele que me ama, obedece a minha palavra. Então, meu Pai, é uma questão de obediência. Eu te peço, o Espírito que o Senhor nos tem dado, dá-lhes em dobro, meu Pai. Eu peço que o Senhor dá-lhes em dobro, muito mais, que eles venham fazer muito mais e melhor do que nós temos feito até aqui, meu Senhor. Mas que o Teu nome seja santificado na vida deles, que o Teu reino seja espalhado através da vida deles, e que então a Tua vontade seja feita através da vida deles, mas muito mais do que o Senhor fez ou tem feito através da minha vida. Eu peço, meu Senhor, multiplica-os por esse mundo afora, santifica o Teu nome na vida deles, meu Senhor, pelo amor do Teu nome eu te peço, levanta os que estão caídos, prostrados, cambaleando, aqueles que estão trôpegos, meu Senhor. Oh, meu santíssimo Pai, venha ao encontro deles, levanta, meu Senhor, mas dá-nos um só espírito, uma só fé, para que nós sejamos um só povo, o reino de Deus, meu Pai, de verdade. Não só no nome Igreja Universal do Reino de Deus, que seja do Reino de Deus mesmo, ela seja universal e seja do Reino de Deus mesmo, meu Pai, para que todos façamos somente a vontade do nosso Rei. Ah, meu amado Pai, eis-nos aqui no altar para te oferecer a nossa vida, a nossa vontade, meu Pai. Perdoa as nossas faltas, nossas falhas, os nossos pecados, as nossas dívidas, Senhor, lava-nos, purifica-nos, aviva os Teus servos, meu Pai, aviva os Teus servos, levanta todos os que estão caídos, meu Pai, anima os desanimados, mas ninguém fique omisso ou fique parado no tempo. Meu Pai, faça com que a Tua igreja, que é o Teu reino, o reino do novo Israel aqui na terra, essa igreja venha se multiplicar, para que o Teu nome seja santificado em todo o mundo, para que então a Tua vontade seja feita, meu Pai, e nós venhamos pisar na cabeça de Satanás, venhamos pisar na sua cabeça e agradar a Ti, meu Pai. Ó Espírito Santo, lava-nos, purifica-nos, perdoa-nos, Senhor, guarda-nos, mas dá-nos a direção, discernimento, para que possamos fazer exatamente, rigorosamente, de acordo com a Tua vontade, meu Pai, e não de acordo com as nossas cobiças, nossas vaidades, as nossas futilidades, as picuinhas, coisas que ficam tudo por aí, tudo passa, tudo acaba, tudo cessa, mas aquele que faz a Tua vontade permanece para sempre, aleluia. Então venha, meu Pai, sobre os Teus servos todos, meu Senhor, agora mesmo, desça sobre eles e dá-lhes a força, meu Pai. A força que o Senhor nos tem dado, passa para eles, meu Senhor. Passa para eles. A força que o Senhor nos tem dado, a direção, a unção, a inspiração. Oh, meu Pai, a visão. Dê para eles, meu Pai, para que eles venham se reproduzir muito mais do que tem sido feito até aqui. Mas que o Teu nome, meu Senhor,
sobretudo, seja santificado aqui na terra, porque aí no céu o teu nome é santificado naturalmente, mas aqui na terra não. Então nós queremos fazer a diferença. Nós queremos, Senhor, que o teu nome seja santificado através das nossas vidas, porque assim o diabo vai ver que mesmo vivendo neste mundo podre, há aqueles que te servem com integridade, que colocam o coração, a alma, a vida inteira para a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó poderoso de Israel, desça o teu espírito e dá esse entendimento para os teus servos. Haja luz, meu Pai, haja luz. E se há alguém que não foi batizado com o Espírito Santo e está na dúvida, seja agora, receba agora o Espírito Santo, mas que todos tenham o mesmo Espírito, a mesma fé, o mesmo coração, um só coração para um só Deus, uma só vontade, a vontade de nosso Deus, para que o teu reino se expanda por toda a terra, para que então toda a terra venha fazer a tua vontade, e assim o diabo seja envergonhado, ele seja envergonhado entre os demônios, entre o povo dele, ele seja envergonhado, em nome do Senhor Jesus, e o teu nome seja engrandecido no teu povo, aleluia. Toma, Senhor, nosso coração, toma a nossa vida, Senhor, perdoa, eu peço novamente, as nossas falhas, fraquezas, debilidades. Passa, meu Pai, a acontecer uma vida nova a partir de agora mesmo, meu Pai, que seja um antes, o que passou, e que a partir de agora venha começar tudo do zero, para que nós venhamos colocar toda a nossa força, toda a nossa vontade, meu Pai, seja feita a tua vontade. A nossa vontade, o nosso coração servindo a Ti com vontade, com força, com poder, para a Tua glória, louvor e honra aqui na terra, tem que ser aqui na terra, meu Pai, justamente num local do inferno, nós vamos ganhar almas para que o Teu nome seja santificado. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Pai, abençoa os Teus servos, as mãos deles, onde quer que eles forem colocar as mãos, meu Pai, haja cura, libertação, transformação, o teu povo seja abençoado através dele. Aqueles que estão vivendo uma vida mesquinha, um ministério fracassado, ó poderoso de Israel, sejam avivados agora e comece uma vida nova a partir desse momento. Ó meu Deus, que esse dia seja marcado na vida de todos os teus servos, em todo o mundo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Amém.